Você já passou por isso? Você analisa o mercado, identifica um suporte claro, coloca a sua operação, faz a entrada e simplesmente, achando que ele vai decolar, ele rompe o suporte e te dá uma derrota. Ou o contrário, você vê uma resistência muito linda, entra vendido achando agora vai derreter e o preço rompe com tudo, como se você nem estivesse ali. Isso acontece porque operar suporte e resistência pode ser mais difícil do que parece. Existe um erro fundamental que 99% dos traders cometem. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 truques profissionais para operar nessas regiões do preço de forma correta. Fica comigo que vamos operar em mercados de tendência, como operar em mercados laterais e no final, a cereja do bolo, eu vou te dar aqui os melhores sinais de entrada. Aí sim, você vai conseguir extrair muito dinheiro do mercado. O primeiro e maior erro é achar que todo suporte e toda resistência são iguais. Não, eles não são. O que manda é o contexto geral do mercado. Olha para o gráfico que eu estou na tela aqui, Ethereum contra o USDT. Nós estamos em uma tendência clara de alta. E o que significa isso? Significa que a nossa pressão de compra é muito maior do que a de venda. Então os compradores estão no comando nesse gráfico. Pensa comigo, se os compradores estão no comando, o que você acha que acontece? Em tendência de alta, suportes são como reis e resistência viram apenas detalhes. É isso mesmo, em uma tendência de alta, os suportes eles são muito mais importantes. Veja agora como todos os fundos aqui que eu vou marcar, que são suportes, eles são respeitados à medida que o mercado vai avançando. O mercado às vezes mal chega neles e já volta a subir. Eu vou botar aqui na tela para você agora suportes e resistências marcados. Os suportes são os verdes, resistências amarelas. Agora perceba comigo como os suportes são altamente respeitados nessa tendência de alta. Agora olha as resistências, elas são facilmente rompidas com a movimentação do mercado. O mercado simplesmente atropela o preço. Um trader despreparado, ele com certeza pegaria essa resistência e venderia, pegaria essa resistência e venderia, e obviamente que ele tomaria derrota aqui na maioria das operações que ele fizesse. Então como é que a gente usa suporte e resistência para de fato ganhar dinheiro no mercado? Bom, vou te mostrar aqui agora, muito simples, ó. Nós vamos surfar a tendência, tá? Então você perceba aqui o zigue-zague no mercado, eu marquei já o zigue-zague dele, pegando topos e fundos ascendentes, ou seja, em crescimento. Você vai identificar o topo anterior que foi rompido, como esse daqui, ó. Você vê que essa resistência foi rompida com o preço. Essa resistência, quando ela é rompida, ela vira um suporte. Em tendência de alta, nós podemos usar essa confluência para poder realizar a nossa operação de compra. Percebam aqui que o rompimento do topo anterior, que antes era uma resistência, ele atua agora como suporte. E você deixa o preço seguir e assim que ele volta para aquela região que antes era uma resistência e agora virou um suporte, BUM! Você vai e pega a entrada de compra e aí o preço volta a subir naturalmente. Então você pode perceber que na maioria das vezes você vai ter o rompimento dessa região que antes era uma resistência, formando um novo topo, uma nova resistência aqui, e aí você tem o preço retornando à base da nossa antiga resistência, que agora é um suporte. O preço retorna. Aqui nós temos a mesma situação, ó. O preço sobe um pouco, você tem um novo topo que agora é maior do que o anterior, e quando o preço retoma aqui, novamente na região, lembrando que é uma região de preço, ele volta a subir. Aqui a mesma coisa, ou seja, nós temos aqui uma escada literalmente respeitando aqui o nosso topo anterior. Isso é um gatilho que você vai utilizar para poder filtrar as suas entradas operando suporte e resistência. A lógica para resistência é a mesma. Eu trouxe aqui para vocês um momento do Solana contra o USDT, onde nós temos então uma tendência de baixa e aí você consegue ver claramente que as resistências são respeitadas e os suportes eles são rompidos facilmente pelo preço. Bom, então aqui ó, você pode observar como lá o nosso suporte era o rei, aqui nossa resistência ela atua como uma rainha. Então aqui ó, você tem a descida do preço, suporte, você tem o preço voltando, fazendo um respiro, pega na resistência, que olha aqui ó, a gente já tinha essa resistência, ele continua descendo. Aqui você tem uma nova formação de suporte e aí olha o que acontece, simplesmente o preço volta
na mesma região do seu fundo anterior. Então aquele suporte que você tinha virou agora uma resistência e você tem o respeito novamente. Aqui ele desce novamente, ó, vou até chegar mais perto, ó, ele desce novamente, temos um novo suporte e ele volta na mesma região de preço do suporte anterior, que agora é uma resistência. E olha o respeito que ele tem todas essas vezes aqui, simplesmente 4 vezes aqui e aqui também 4 vezes, mostrando claramente que a tendência, ou seja, o cenário macro do seu gráfico, ele é essencial para que você filtre e faça as entradas de suporte e de resistência. Ok, já entendi. Em tendência de alta, eu compro no suporte. Em tendência de baixa, eu vendo na resistência. Mas, Thiago, e no mercado lateral? O que eu faço? Onde eu compro e onde eu vendo? Então, agora eu vou te mostrar aqui o exemplo do que você deve fazer após um mercado lateral. Bom, quando você identifica um mercado lateralizado, o primeiro procedimento que você precisará fazer é justamente tirar o zoom do seu gráfico, ou seja, olhar amplamente o gráfico. Você precisa saber de onde está vindo esse ativo para você ter uma ideia, pelo menos, de para onde ele vai e você melhorar as suas entradas ali. Então, ó, aqui nós temos um gráfico, um momento aqui lateralizado do ativo do Ethereum, tá? E o que a gente vai fazer nesse momento? Nós vamos retirar aqui o zoom desse gráfico e você pode ver que é o gráfico que a gente estava usando como exemplo. Ou seja, nós estamos em um gráfico de alta, nós temos uma forte alta aqui. Então essa é a inércia, a memória da tendência. Ou seja, após essa lateralização, o mais provável é que o gráfico continue o seu movimento de alta. Então o que a gente faz? Nós vamos ignorar as resistências e vamos procurar novamente os suportes. Então aqui, ó, você pode ver que ele respeitou aqui 2, 3 vezes até, né, o suporte que anteriormente era uma região de resistência e depois ele saiu subindo aí, a Deus dará, continuou o seu movimento de alta. E se o movimento prévio for de queda, obviamente que nós vamos operar as resistências e ignorar o suporte. Como eu mostrei para vocês aqui no gráfico da Solana, tirando o zoom, nós tínhamos então um gráfico de queda, força vendedora, e então aqui simplesmente na lateralização, que até foi um pouco menor, nós vamos operar somente a resistência, não vamos ignorar o suporte. Você consegue perceber como entender esse contexto muda completamente tudo? Isso aqui vai te fazer operar de forma inteligente. Agora, se você quer se aprofundar em outras estratégias, outras análises e reforçar isso diariamente, já clica no link aqui da descrição, tem o link aqui da minha comunidade, pode me chamar lá e você vai entrar num grupo que, além de entradas, além de lives, você também vai somar muito no seu conhecimento. Então já clica aqui no link da descrição, me chama lá que eu vou te passar o acesso totalmente gratuito. Bom, agora que você já entendeu onde operar suporte e resistência, a maneira correta ali de você analisar o gráfico de uma maneira macro, eu quero te contar o segredo, ou seja, quais os melhores momentos exatamente, Thiago, para eu identificar no meu gráfico aqui e pegar as entradas de compra e de venda, né? Seguindo ali a tendência do gráfico de modo geral. Bom, para compras em suporte, um dos meus preferidos, né? Um dos gatilhos preferidos é o candle martelo. Vou pedir para o editor jogar aí na tela uma imagem do candle martelo, tá? Esse candle, ele indica fortemente uma reversão ali daquele preço. Então, se o preço ele tá de queda, né, ele tá caindo, ele vai chegar em um momento num suporte e esse é um padrão de candle que ele vai te dar essa dimensão, esse gatilho de virada do preço. Pode perceber que é um candle que ele deixa um corpo, né, um pavio muito grande para baixo e o seu corpo ali completando aquela força compradora. Isso é um indício muito bom de que aquela região ela tem muito comprador, ou seja, aquela força compradora ela está realmente agindo ali mais do que a força vendedora. E o pavio ele deixa claro isso justamente por quê? Porque o pavio ele indica que a vela chegou naquele preço e ela simplesmente retornou ao seu ponto lá de positivo, né? No caso, nesse caso aí do martelo, a sua cor verde da vela. Então, isso mostra que realmente a força dos compradores foi muito grande depois de
definitivamente o preço ter caído e conseguido voltar. Agora, imagina que você pega um padrão gráfico desse que eu acabei de te mostrar, de uma tendência de alta, e quando você tem o preço corrigindo, você pega o topo anterior como suporte e ainda tem um martelo, ou seja, um candle ali que está te indicando a reversão. Coisa linda, né? E para as vendas e resistência, obviamente que também temos o nosso gatilho, que é o nosso padrão de candle estrela cadente. Ela é basicamente o inverso ali do nosso martelo, né? Então, ela é uma vela que ela vai ter iniciado, ela vai ter mostrado força compradora e simplesmente ela vai ter sido arrasada ali, detonada pelos vendedores. Ou seja, ela vai ter deixado um pavio gigantesco para cima e obviamente que isso vai ser considerado ali como uma força vendedora muito superior à força compradora e também um gatilho de reversão. Agora imagina novamente, a gente aqui no gráfico da Solana, por exemplo, você tem simplesmente resistências funcionando muito bem para você fazer a venda e você ainda encontra justamente um candle com o padrão de estrela cadente. É coisa de outro mundo. Bom, então esses são os dois padrões que para mim, na minha visão, eu considero como um sinal verde do mercado para você realizar as suas operações, tanto de compra no suporte quanto de venda na resistência. Bom, e com esses três truques que eu passei, eu sei que a sua análise de suporte e resistência nunca mais será a mesma. Você vai com certeza olhar o gráfico com outros olhos. Você aprendeu a respeitar o contexto de modo geral na sua tendência de alta ou de baixa, usar a inércia do mercado para que você saiba atuar no mercado lateralizado e de quebra você ainda pegou ali os melhores gatilhos de entrada. Agora, para você colocar tudo isso em prática, você vai precisar de uma corretora para operar. E é logicamente que eu vou te indicar a EBINEX, onde eu opero todos os dias, payout de 90% em todos os ativos de criptomoeda e um suporte exemplar, saques também que cai praticamente imediato. Então é nela que eu indico você realizar suas operações e aplicar as estratégias que eu passo aqui em todos os vídeos do YouTube. Então, ó, já clica no link aqui da descrição, faz o seu cadastro, que no seu primeiro depósito você ainda vai ganhar um bônus de $5. Isso aí, R$30, sem você precisar fazer nada, só depositar, clicar aqui no link e fazer o seu cadastro. Valeu? Tamo junto, se inscrevam no canal, até o próximo vídeo.